Olá, eu sou a Giane Carneiro, uma das facilitadoras, professora de cursos da Aromaluz, e estou aqui hoje para mostrar para vocês uma alternativa de uma fórmula para a gente trabalhar foco e concentração. A gente tem vários óleos essenciais, na aromaterapia que tem essa indicação para trabalhar o foco e a concentração. Hoje eu vou montar uma fórmula pensando em uma pessoa que ela está precisando trabalhar essa questão, porém é uma pessoa que ela também tem uma faixa etária 14, 15 anos, está começando os estudos também pensando no vestibular, é ainda uma adolescente, E além disso, é uma pessoa que também está precisando manter a presença. Quando a gente fala de foco e concentração, além dos óleos essenciais que normalmente a gente utiliza para trabalhar a ativação do nosso sistema nervoso central, mantendo esse foco, é importante a gente pensar também em óleos como, por exemplo, óleos de nota de base, que são esses óleos vetiver, patchouli, o cedro, que eles vão aterrar, vão fazer com que a pessoa, esse excesso de energia, que está concentrado no mental, já que ela está demandando da atividade mental, essa energia também se distribua um pouco, ao longo do corpo. E um óleo que eu quis trazer aqui também para essa fórmula é o gerânio, como nota de floral ou nota de coração. O gerânio é uma nota dentro da aromaterapia que ele também um óleo essencial que trabalha a nossa presença. Para você conseguir se dedicar às suas atividades, principalmente atividades cognitivas, é muito importante que a gente esteja conectado com aquele momento, com a atividade que a gente está fazendo. Então o gerânio vai ser a nota de base, a nota floral que eu vou utilizar para essa fórmula. Eu vou fazer um rolon. O rolon é uma via de administração, uma forma da gente utilizar os óleos essenciais que ela é muito prática. Aqui eu tenho um rolonzinho de 10 ml. Eu já coloquei o veículo que a gente está utilizando aqui, sugerindo, é o TCM, triglicerídeo de cadeia média, que é um isolado do óleo de coco. Ele se mantém líquido ao longo do ano todo, mesmo durante o inverno. Poderia ser um óleo vegetal, como por exemplo a jojoba, a macadâmia, ou mesmo um óleo de amêndoas, desde que seja um óleo de qualidade. Porém o TCM hoje em dia a gente encontra com facilidade e ele tem um custo-benefício muito bom. Então essa está sendo a sugestão aqui para a gente preparar o nosso rolon. Então aqui eu já tenho 10 ml do TCM dentro do meu rolonzinho. Eu já tirei aqui o rolon, o fecho dele, que é o que depois vai ajudar na espalhabilidade do produto. E aí eu vou começar com esses óleos, Eu vou trabalhar então, nota de base, o patchouli, pensando nessa faixa etária, uma pessoa de 14, 15 anos. O patchouli é um óleo que também trabalha bastante a questão da autoestima, além de trabalhar o aterramento. Então eu estou utilizando o patchouli no caso pré-diluído. A nossa pré-diluição na Aromaluz, a gente usa 10 ml de um óleo vegetal e uma gota do óleo essencial, e dessa diluição a gente vai pingar 3 gotas no nosso rolon ou em outra via, outra fórmula que a gente estiver preparando. Então eu vou colocar 3 gotas do patchouli, que é a minha nota de base. Aí eu vou colocar o gerânio como a nota de meio, a nota floral, como eu comentei, para ajudar a deixar a pessoa conectada com o momento presente, trazer presença. A gente acabou de gravar também um vídeo, com a Carla, e a gente estava comentando da dificuldade dos óleos também pingarem quando a gente está preparando uma fórmula. Demora um pouquinho, às vezes caem 2 gotas, mas enfim, a intenção é que caia uma única gota do gerânio aqui. Eu vou lá buscar tem pessoas que tem, mas Tem! Por nada. Bom, a gente está dando sequência aqui na nossa gravação. A ideia era a gente utilizar o óleo como nota floral, o óleo de gerânio, para trazer presença para nossa fórmula, para a pessoa que for utilizar. Mas, gente, aconteceu que não pingou a gota do óleo de gerânio. Então, a gente está trocando a nossa nota floral. A gente vai usar o lavandim. O lavandim é um óleo bem interessante também, porque ele também, traz essa presença. Ele trabalha também a parte respiratória. Então, conecta também, com a questão do foco e da concentração. Vamos tentar ver se é o lavandim, o óleo que a pessoa está precisando para esse momento.
A ideia é a gente usar uma gota do lavandim. Ele finalmente está vindo, a nossa nota floral. Pronto, uma gota de lavandim. Então, depois a gente deixa como sugestão, né, para vocês de nota floral ou gerânio ou lavandim. Dando sequência, eu vou utilizar o alecrim que é bastante conhecido, né, para essa questão de foco e concentração. No caso, eu estou usando o alecrim quimiotipo cânfora. A cânfora é uma cetona e as cetonas, quando em concentrações, né, em doses baixas, em concentrações baixas dentro do óleo essencial, ela é muito boa para ativar esse sistema nervoso central, para deixar o meu sistema nervoso central, né, bastante conectado, ativo, favorecendo essa questão do foco e da concentração. A pessoa está presente ali para a atividade que ela precisa no momento. Então, uma gota do alecrim cânfora. De repente, se você não tem um alecrim cânfora, o único quimiotipo que você tem na sua casa é o cineol, pode ser também, porque o cineol também, né, é um óxido, e esse óxido também ele tem essa ação neurotônica, também vai ser interessante para trabalhar a parte da concentração. E considerando que, embora a concentração de cânfora no quimiotipo, o alecrim quimiotipo cineol seja menor do que no quimiotipo cânfora, ela também está presente, é uma molécula que também vai estar presente lá no meu óleo essencial. Aqui no caso, né, o óxido 1.8 cineol, eu estou usando óleo de louro para compor essa fórmula. O louro, além dessa questão, né, de ter esse componente químico, ele é bem interessante para esses momentos que é considerado, né, o óleo que conecta a gente com a energia da vitória. E quando a gente está falando de concentração, de estar presente numa atividade que a gente está realizando, é muito interessante a gente estar com essa energia, né? De que vai dar certo, que a gente vai conseguir concluir, que a gente vai conseguir realizar. Então, por isso que eu escolhi o louro para esse momento, pensando nessa pessoa também, né? Para quem eu estou preparando. É uma pessoa que está entrando nesse início, né? De estudos para vestibular, então também já está com essa preocupação, né? Com essa questão de será que eu passo, será que eu não passo? Né, o que vai ser da minha vida, então acho que o louro cabe muito bem para essa pessoa. E como nota cítrica, né, que é uma nota de topo, eu estou utilizando aqui a bergamota LFC, porque o rolon a pessoa vai usar durante o dia e a indicação é que ela possa usar a hora que ela sentir vontade, quantas vezes ao dia, né, ao longo do dia ela sentir necessidade. Às vezes a pessoa vai utilizar no momento que ela vai se expor ao sol, considerando que bergamota, limão, né, que são os cítricos mais comuns, eles são fototóxicos, então a indicação é que seja uma bergamota LFC, livre de furano cumarina, que são as moléculas que vão reagir, né, com a luz e provocar manchas e lesões na pele. Então, por isso, a indicação da bergamota LFC. Gi, poderia utilizar outro cítrico? Poderia utilizar. Por exemplo, o limão é um cítrico que cairia super bem para a gente fazer uma fórmula de concentração também. O limão que ajuda também, né, a trazer uma clareza para os nossos pensamentos. Então seria muito legal a gente utilizar o limão. Nesse caso, como a pessoa relatou que ela está numa fase também de ansiedade, às vezes fica um pouco estressada, a bergamota foi o óleo que eu escolhi, porque a bergamota ela tem bastante éster, e os ésteres eles conectam a gente, né, com o nosso coração, trazem a gente para um equilíbrio, para um centramento. Então por isso que eu acabei escolhendo a bergamota, mas poderia ser o limão. Se é uma pessoa que está um pouco mais entristecida, a gente poderia escolher a laranja doce, por exemplo. O petigram também cairia muito bem, se é uma pessoa que está com muita ansiedade, enfim, dificuldade de dormir, também o petigram é uma ótima opção para a gente utilizar. No caso, foi a bergamota. Depois que a gente pingou os óleos, né, a gente vai agitar para que haja, né, uma dispersão desses óleos no TCM. O TCM recebe muito bem, né, os óleos essenciais, então rapidamente eles se dispersam aqui. Aí a ideia é a sugestão de uso, né, a pessoa aplicar no pulso. Então ela vai aplicar em um dos pulsos, a gente indica dessa forma, espalha e aí inala, faz umas respirações bem profundas, né, fica um tempinho ali respirando. Não adianta passar e já sair, né,
né, preocupado com o que tem que fazer, a ideia é que a pessoa sinta esse aroma. Então ela precisa passar, espalhar e inalar por né, fazer umas 5, 10 inspirações profundas. Pode passar na região do coração também, um pouquinho acima aqui, né, do cardíaco. E eu gosto bastante de sugerir para a pessoa passar também atrás da orelha. O músculo cleidomastóico, que é o que faz, através dele a gente consegue ter um acesso, né, para fazer alguns estímulos no nosso nervo vago. O nervo vago que faz essa conexão, esse equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. Lembrando que o sistema nervoso simpático é aquele que mantém a gente conectado, a gente ligado com o que está acontecendo, né, no estado de alerta, e o sistema nervoso parasimpático é o que traz um relaxamento, é a parte do sistema nervoso que é acionada também quando a gente vai dormir, né, que deixa a gente nesse estado mais tranquilo, mais relaxado. Se a gente tem uma descompensação nesse equilíbrio desses dois sistemas, o que acontece é que a pessoa fica o dia inteiro em estado de alerta, né? Isso pode interferir tanto no sono quanto no próprio rendimento durante o dia em relação às atividades que ela precisa executar. Então, por isso que eu gosto de também, né, indicar esse local para a pessoa fazer essa massagem, para também de alguma forma estar estimulando, né, esse nervo vago e fazendo esse equilíbrio, essa compensação entre o sistema nervoso parasimpático e simpático. Algo importante também, né, que a gente sempre fala e indica, né, no nosso protocolo de aromaterapia aqui na Aromaluz, são as pausas terapêuticas. Então é interessante a pessoa fazer uma pausa terapêutica até para ela perceber como que ela fica quando ela está utilizando a fórmula e como que o corpo dela, como que o organismo dela reage quando tem ausência desse estímulo. No caso do Rolon, a minha indicação é você usar durante a semana, de segunda a sexta, 3, 4, 5 vezes ao dia. Sábado e domingo faz essa pausa, né? Descansa, deixa o seu organismo sem esse estímulo. Pelo contrário, se é uma pessoa que tem a disponibilidade, por exemplo, né, para estudar, no final de semana é onde ela consegue se dedicar mais aos estudos, então ela pode usar no final de semana e aí ela escolhe 2 dias da semana para não utilizar, para ter essa pausa também. Ou de repente, eu vou ter uma prova daqui 15 dias, então você usa esses 15 dias seguidos, depois que passou a sua prova, faz um intervalo também, uns 2, 3 dias sem utilizar, depois volta a utilizar o Rolon. Ele é muito prático, você pode levar com você na sua bolsa, enfim, pode utilizar aí ao longo do dia, só tomar cuidado para não deixar ele próximo, né, do celular. E uma coisa interessante, né, que a gente também gostaria de falar com relação a essa nota floral que acabou entrando aqui no Rolon. O lavandinha, assim como a lavanda, né, são plantas que eles têm uma morfologia que transmitem pra gente uma mensagem muito bonita, que durante os períodos, né, de adversidades, é quando a lavanda floresce mais. É quando essa planta, se a gente observar, né, por exemplo, a lavanda, ela é bem característica da França, né, ou de regiões altas e de regiões com clima, principalmente o inverno, muito rigoroso. E quanto mais rigoroso é esse inverno, mais essa planta floresce, mais essa flor, né, da lavanda também, ela vai florescer. Considerando também que a lavanda, ela é uma inflorescência, na verdade, com várias florzinhas, né, pequenas assim, e essas flores elas vão desabrochando em tempos diferentes. Então também traz pra gente essa mensagem, né, de que quando a pessoa não consegue florescer, não consegue dar o seu melhor, a gente utilizar a lavanda pode ser um estímulo para que a gente consiga, mesmo que em tempos diferentes, mas a gente vai florescendo, a gente vai chegando no nosso ápice aí do florescimento. Então só mais um adendo aí com relação ao lavandinho, que foi a nota floral que a gente utilizou aqui no Rolon. Espero que vocês tenham gostado dessa fórmula, essa sugestão que, repito, é muito prática da gente utilizar, né? Às vezes quando é adolescente, assim que eu faço essa formulação, eu até passo
como se fosse um perfume pessoal, né? Um perfume individualizado para a pessoa. Então isso deixa um estímulo assim também para eles terem assiduidade ao uso, né, do roll-on. Então pode carregar, pode levar com você, né, quando sentir vontade, necessidade de ter esse estímulo, sentir esse aroma, né, se conectar com essa energia que o roll-on traz, aí você vai lá, aplica, fica como um perfume individualizado. Essa foi uma das aulas que a gente tem disponível no nosso YouTube. A gente tem várias aulas muito interessantes. Espero que vocês gostem das aulas, que curtam, compartilhem, para que a gente possa divulgar cada vez mais a aromaterapia com essa responsabilidade, né, usando os óleos de uma forma bem consciente e utilizando algo que eu também não comentei, né? Aqui nesse roll-on a gente utilizou somente 4 gotas de óleos puros, então a gente vê que não precisa de uma quantidade excessiva, né, de óleo. Com 4 gotas de óleo a gente consegue preparar um produto e esse roll-on ele vai durar no mínimo 1 mês e meio. Então, diferente de às vezes a gente ficar usando óleo essencial no difusor de ambiente, por exemplo, que todo dia eu vou lá e pingo uma gota de óleo, ao longo de 1 mês eu estou usando 30 gotas de óleo, ou se eu usar dia sim, dia não, estou usando 15 gotas, aqui a gente tem um produto com 4 gotas de óleo essencial. Então, uma consciência maior aí, né, para o uso dos óleos e para a aromaterapia. Um abraço para vocês e continuem nos acompanhando e curtindo o nosso canal.